Eu queria hoje fazer dar uma palavra a respeito de Salomão, né? É uma palavra rápida, nós temos aqui pela manhã um tempo mais reduzido para falar. Então eu queria aproveitar esse tempo reduzido para falar de Salomão e alguns ensinos importantes que ele ministra na nossa vida. A gente sabe que Salomão ele foi rei de Israel por 40 anos, entre 970 e 930 antes de Cristo. Todo mundo sabe que antes de Cristo o tempo conta de trás para frente, né? Então é 970 até 930, o tempo conta de trás para frente ali naquele lugar. E ele teve como o seu grande legado, a sua grande obra, foi a edificação do primeiro templo de Jerusalém, o famoso Templo de Salomão, que até hoje é famoso, e alguns tentam até imitá-lo, mas não é possível, e alguns resquícios desse templo ainda existem lá na cidade de Jerusalém, que é onde a gente vê ali o Muro das Lamentações. A palavra Salomão vem do hebraico shalom, que quer dizer paz. Então, até no nome ele já era uma pessoa de muita paz. E as questões que estão relacionadas à sua vida estão narradas em vários livros, mas principalmente no primeiro livro de Reis e no segundo livro de Crônicas. E a gente conhece a história. Depois da morte de Davi, Salomão, que era filho de Davi, de Batseba, ele sobe ao trono. Ele tinha apenas 20 anos de idade, mas teve uma vida muito boa do ponto de vista de administração, porque apesar de muito jovem, apesar de só ter 20 anos, ele era uma pessoa muito sábia, conhecida e reconhecida e muito respeitada, não somente no reino, mas por outros lugares do mundo também. Deus lhe concedeu sabedoria e inteligência extraordinárias, né? Ele é conhecido como o mais sábio dos que já existiu. E ele então herdou do seu pai um extenso reino que ia desde ali o rio Eufrates até a fronteira egípcia. Ele criou uma administração muito boa. Ele teve várias coisas. No deserto de Negueb, por exemplo, ele organizou a exploração de uma mina de cobre. Suas ruínas foram encontradas recentemente pela arqueologia. Na margem do Mar Morto, ele explorava a existência do sal. Quer dizer, às vezes, a ação desses homens vai além daquilo que está escrito na Bíblia, né? A gente, às vezes, se detém só na Bíblia, não vai para a história e acaba perdendo detalhes importantes. Ele promoveu o comércio de cavalos entre a Cilícia e o Egito também, e introduziu no exército os carros puxados a cavalo e estabeleceu uma rede de transportes. Tudo isso, o nosso amigo ali, Salomão. No Golfo de Acaba, Salomão construiu um porto muito importante e significativo, que foi o porto de Ezion-Geber, próximo de Elate, para fazer comércio com a Arábia, com a Etiópia e até mesmo com a Índia. Naquele tempo já tinha algumas relações comerciais com essas partes do mundo. Também foi encontrada pela arqueologia ruínas do Porto de Salomão na costa do Golfo de Acaba, conforme diz a Bíblia, que dá a Israel de hoje o acesso marítimo, tanto à África como à Ásia. Então você percebe que Salomão ele fez coisas maravilhosas por todo o mundo de então. E apesar de jovem, ele era um sábio, muito conhecido e respeitado em toda a região. Diz a Bíblia que, de fato, ele pronunciou cerca de 3.000 sentenças, porque como rei ele também era juiz nesse sentido. Como rei ele também era juiz. Quem é esse cara? Gostei, viu? Ele recebeu visitas de reis, de pessoas importantes. Dentre eles, a gente destaca da famosa
rainha de Sabá, que veio de longe só para poder ver se tudo aquilo que falavam a respeito dele era verdade, e ela saiu de lá impressionada, dizendo que era muito mais do que ela imaginava. São estimados que Salomão escreveu cerca de 1.005 cânticos em todos os seus escritos, né? Acredita que ele é autor de alguns livros, como o livro de Eclesiastes, Provérbios, Cântico dos Cânticos e um salmo. Para quem não sabia, o Salmo 127 é um salmo dele, de Salomão. Mas certeza mesmo é do de Provérbios, né? Os outros são dados à sua autoria. E ali no livro de Provérbios são 31 capítulos que juntaram 850 versículos, todos louvando o entendimento entre os homens, a justiça, a piedade, a sabedoria e o amor, né? E aí, quando você navega, quando você passeia pelo livro de Provérbios, você vê uma infinidade de entendimento, de conhecimento, de sabedoria. A gente costuma ensinar que o livro de Provérbios ele pode ser um livro devocional para nós, né? Você tem 31 provérbios. Cada dia do mês você pode ler um provérbio. E dentro daquele provérbio tem algumas verdades que vão se aplicar na sua vida, no dia a dia. Ele faleceu em Jerusalém, provavelmente já no final do seu reinado, em 930. E após a sua morte é que a Palestina, então, se divide em 2 reinos, né? E dessa cisão veio o enfraquecimento do povo hebreu, a perda do seu território e a dispersão do seu povo. E Salomão, então, ele com toda essa sabedoria, com todo esse poder, com toda essa administração, ele aprendeu muita coisa na vida. Morreu com 60 anos, 40 anos governando, aprendeu muita coisa na vida, mas eu gosto muito dos últimos versículos de Eclesiastes, capítulo 12, que é onde eu quero fazer minha rápida reflexão nessa manhã. Os 2 últimos versículos de Eclesiastes 12 nos dizem assim, 13 e 14. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam ruins. A suma, o resumo. Salomão aqui ele mostra o que é a vida para ele em 2 versículos. Quais são as prioridades da vida em 2 versículos. O que é mais importante nessa vida em poucas palavras. E o tema que salta aos nossos olhos aqui é o temor a Deus. A suma, o resumo de tudo que a gente ouve é temer a Deus. Temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Nós temos falado muito sobre temor a Deus e nós não vamos parar de falar porque é importante que a gente tenha isso muito claro no nosso coração. O que é temer a Deus? Eu já tenho dito que temer a Deus não é ter medo de Deus. Eu não tenho que ter medo de Deus. Deus me ama, eu vou ter medo de quem me ama, né? Deus me criou, eu vou ter medo do meu Criador, né? Deus é tremendo, Deus é justo. Eu vou ter medo da justiça de Deus de jeito nenhum. Então, temer a Deus não é ter medo de Deus. Temor a Deus é outra coisa. Primeira coisa que temor a Deus é você tê-lo na sua vida como principal personagem da sua história. Na minha vida, na sua vida, não pode ter ninguém mais importante do que Deus. Nem você mesmo, nem as pessoas que você ama, nem os seus filhos, nem o seu marido, nem a sua esposa. Não. Quem teme a Deus tem Deus no coração como personagem mais importante da sua vida. E Salomão aprendeu isso. Com toda a sabedoria, com todo entendimento, com toda a riqueza, com todo o desdobramento de vida, Salomão percebeu que o mais importante de tudo era temer a Deus. Era ter Deus como principal personagem da sua vida.
era tê-lo como o personagem que poderia dar luz a toda a sua caminhada. Ele sofreu um bocado para chegar nesse ponto, né? Ele passou por muitas situações difíceis, ele pecou, ele arrumou um monte de mulher. E outro dia eu estava falando sobre isso, eu falei, ele arrumou 700 esposas e 300 concubinas. Significa que só de sogra ele tinha 700. Então não é brincadeira, já pensou 700 sogras? Não é para qualquer um, né? E isso então foi complicadíssimo para ele, mas ele passou por esse momento e essas mulheres, a maioria delas, eram pessoas de outros povos, e ele acabou se dobrando a outros deuses. Aí eu aprendo até uma coisa com Salomão, que o homem pode pecar, o homem pode, no sentido de que pode acontecer. Isso acontece, né? O homem pode cometer coisas terríveis na vida, como ele cometeu. E alguém tem dúvida que Salomão está no seio do Senhor? Nenhuma, né? Nós temos essa certeza. Temor a Deus, então, é quando você vai fazer qualquer coisa na vida, você entender que tem alguém que tem que ser contemplado naquela ação. Qualquer coisa que você for fazer, necessita da presença de Deus como o principal foco naquela sua atitude. Uma segunda coisa, Salomão, ele temia Deus porque ele se submetia a ele em amor, apesar de ser uma pessoa pecadora. Se você teme a Deus, você tem que se submeter a Deus em amor. Você tem que entender que aquilo que Deus nos ensina, sua palavra, seus mandamentos, e aqui eu não me refiro aos mandamentos legalistas, mas aos mandamentos da lei do amor, né? Que são o resumo dos mandamentos principais de Deus, amar a Deus e amar ao próximo. Você tem que se submeter a isso. Entender que tudo que Deus escreve na Bíblia, ou que Deus deixou para nós na Bíblia, e tem gente que ainda não percebeu isso. Eu tenho que fazer isso por causa de Deus. Não, você tem que fazer isso por causa de você. Deus não depende de nada que você faça aqui. Tudo que Deus deixou registrado nas Escrituras é para o nosso próprio bem. Deus não precisa de mim. Eu não tenho como agradar a Deus com as minhas ações, porque eu sou um pecador. Aliás, eu só me aproximo dele por causa de Jesus Cristo. Você entende isso, irmãos? Então nós precisamos nos submeter a Deus em amor, nos submetermos a Ele. Terceira coisa, viver para a sua glória, viver para a glória de Deus. Viver para a glória de Deus é você ter uma vida dentro dos padrões de Deus, das questões éticas, das questões morais, dos princípios, dos valores, viver para a glória de Deus. Tudo que eu faço tem que glorificar a Deus. Então, quando você for fazer alguma coisa, seja lá o que for, antes de fazer, você tem que fazer a seguinte pergunta para si mesmo. Isso que eu quero fazer vai glorificar a Deus de alguma forma? Não quer dizer que você vai estabelecer uma vida em que você vai ser 100% só religioso, não é isso? Mas se vai glorificar a Deus, significa como é que Deus vai ver aquela coisa que eu vou fazer. Por exemplo, você decide ir para um determinado lugar. Aí você vai perguntar, será que ir para esse lugar vai glorificar a Deus? Você acha, por exemplo, que vamos pensar assim, uma balada, um rock. Ir para um rock, para uma balada, vai glorificar a Deus? Eu acho que não. Será que participar de uma atividade mundana, seja ela qual for, vai glorificar a Deus? Também acho que não. Então aí você vai ter que fazer essa avaliação. Porque se você teme a Deus, e esse é o principal do ser humano, é o resumo, como o próprio Salomão disse, é a suma, é o resumo, a conclusão de todas as coisas. Se a conclusão de todas as coisas na sua vida é temor a Deus, então você precisa viver para a glória de Deus. Não quer dizer ser uma beata religiosa, ou um frade capuchinho, ou alguma coisa dessa natureza. Eu vivo para a glória de Deus como um cidadão comum lá fora, mas sabendo que cada atitude minha tem que glorificar a Deus na sua essência. Quarta coisa, seguir a Deus dia a dia. Quem teme a Deus, segue a Deus dia a dia.
Não é só vir na igreja no domingo, irmãos. Vir na igreja no domingo é muito bom, porque aqui a gente se reúne, aqui a gente troca ideia, aqui a gente ora junto, aqui a gente aprende. Mas seguir a Deus todo dia não é seguir a Deus só no domingo, só na quinta ou só na terça, mas todos os dias. Uma vez um cidadão de uma determinada religião, que tem a predileção por um dia da semana, me perguntou, mas o irmão guarda o sábado? Eu falei, olha, eu guardo. Eu guardo o sábado, o domingo, a segunda, a terça, a quarta, a quinta e a sexta. A vida do cristão tem que ser essa. Não é guardar um dia da semana. Às vezes você fala, mas guardar sábado é coisa adventista. E guardar domingo é coisa de quê? De quem? Né? Se você guarda domingo, você está tão errado quanto o adventista que guarda o sábado. Nós temos que ter uma relação, quer dizer, errado no meu ponto de vista. Eles acham que estão certos, eu respeito o posicionamento deles. A nossa perspectiva é seguir a Deus todos os dias. Amar a Deus todos os dias. Ah, mas tem que ter um dia reservado para Deus. Por que o domingo? Porque é o dia que a maioria de nós está de folga. Só por causa disso. Claro que tem as razões bíblicas, né? O dia da ressurreição, o culto ágape, tem todas aquelas razões bíblicas, mas é só um dia, irmãos. É só um dia. Nós precisamos, quem teme a Deus, segue o dia a dia. Outra coisa que aqueles que temem a Deus precisam ser é embaixadores no mundo. Deus não nos separou apenas para nos fazer felizes no céu. Deus nos escolheu para que nós pudéssemos representá-lo na terra. Parece muita presunção de minha parte, né? Dizer que eu sou representante de Deus, mas não é não, é. É a Bíblia quem diz que nós somos embaixadores, nós somos representantes. E nós precisamos, se nós tememos a Deus, nós temos que entender que como representantes de Deus, eu tenho que ter uma atitude que seja coerente com o Deus a quem nós representamos, a quem eu represento. Quem teme a Deus, representa a Deus de forma digna. Você já pensou quando alguém comete uma gafe na vida e alguém olha para ele e descobre que ele é crente? Eu sempre falo aqui, eu fiz administração na Estácio de Sá, e quando eu estava fazendo administração nesse curso, tinha a sexta-feira, os universitários, aqui eu não sei como é, mas lá nas grandes cidades é assim, sexta-feira vai todo mundo para a cachaçada, né? E a turma da minha classe ia, e tinha duas irmãzinhas, já tinha duas meninas lá, a gente chamava até de irmãs cajazeiras, elas andavam sempre juntas. Quando tinha essas gandaias, eram as primeiras a sair no meio, né? Eu acho que iam para casa trêbadas, não era nem bêbadas, era trêbadas que elas iam para casa. E um dia eu me aproximei falando de Jesus, nós montamos um grupo de adoração lá, e eu convidei elas para participar, e ela falou, eu gostaria, sim, inclusive, nós somos crentes da Assembleia de Deus, eu sou filha do pastor. Eu falei, Tá bom. Imagina como ela estava representando Deus naquele contexto. Claro que eu também sou pecador, mas tem coisas que a gente tem que tomar cuidado, irmãos. As pessoas olham para lá, para nós, aquele texto que fala da nuvem de testemunhas, tem várias interpretações, e uma delas são as pessoas que estão nos olhando no mundo. Nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas, as pessoas nos olham, e se eu sou embaixador de Deus, eu tenho que ter uma vida coerente. E por último, encerrando a nossa fala aqui, quem teme a Deus precisa amar a Deus mais do que qualquer coisa. Quem é o amor da sua vida, irmãos? Quem é o amor da sua vida? Quem é a pessoa mais importante da sua vida? É seu esposo? É sua esposa? É seu namorado? É sua namorada? É seu pai? É seu filho? Se for, tem alguma coisa errada. Porque se você teme a Deus, tem que ter alguém que merece um amor maior do que o amor que você dá pelo seu esposo, pela sua esposa, pelo seu filho, pela sua filha. Isso não quer dizer que você vá, de alguma forma, deixar eles de lado. Mas todos precisam saber que Deus tem que ocupar o lugar principal no nosso coração. Quem teme a Deus, permite que Deus seja não somente o personagem principal da nossa vida,
mas a pessoa a quem nós mais amamos.